bilionários não ganham dinheiro da maneira que você pensa. Quando você vê manchetes de grandes CEOs ganhando dezenas de milhões de dólares como salário, eles não estão recebendo um único dólar em dinheiro. É tudo em ações e nunca é para ser vendido. Isso cria um sistema que só pode ser explorado por aqueles que possuem ativos. Chama-se comprar, emprestar, morrer, e é assim que funciona. Então, a maioria das pessoas pensa que riqueza é sobre renda, certo? Você trabalha, recebe seu pagamento, talvez ganhe um bônus, ou aumento, ou até mesmo uma festa de pizza do RH, se as coisas correrem bem. Sua vida financeira gira em torno de quanto dinheiro entra na sua conta todo mês. É disso que você vive. Essa é a sua renda. Mas não é assim que os ultra-ricos pensam sobre dinheiro. Não, na verdade, para eles, a renda é um pouco problemática, porque a renda, como o dinheiro pago a você pelo seu trabalho, é fortemente tributada. Nos Estados Unidos, pessoas com altos rendimentos podem perder até 37% de sua renda em impostos federais, e ainda mais quando se adicionam os impostos estaduais e sobre a folha de pagamento. É por isso que as pessoas mais ricas do mundo evitam isso completamente, certo? Elon Musk recebeu exatamente $0 de pagamento da Tesla por vários anos. Warren Buffett recebe $100 mil por ano em salário base nos últimos 40 anos. O salário de Jeff Bezos por ser o CEO da Amazon era em torno de $80 mil por ano. O salário base de Mark Zuckerberg é $1. A lista continua, certo? Você entendeu o ponto. Então, enquanto a maioria das pessoas ganha em salários, os ricos ganham em patrimônio, ou seja, ações em empresas que ajudam a construir ou nas quais investiram. A riqueza deles não está em contas correntes, está vinculada a ações, negócios privados, fundos de investimento e outros ativos que se valorizam, e nenhuma dessa riqueza é tributada enquanto eles não venderem nada. E é aqui que o sistema tributário beneficia silenciosamente o capital em detrimento do trabalho. Chama-se princípio da realização. Então, você não paga imposto sobre os ganhos de um ativo até vendê-lo. Assim, se seu investimento aumenta de valor, você é mais rico no papel, mas não deve nada. Digamos que você compre uma casa por $100 mil. 20 anos depois, a mesma casa vale $1 milhão. Agora, você não tem, de repente, $1 milhão na sua conta bancária, certo? O valor está preso na propriedade e você teria que vendê-la para acessar o dinheiro. E como você não vendeu nada, a Receita Federal não vai aparecer pedindo impostos só porque a casa aumentou de valor no papel. Isso é o que os contadores chamam de ganho não realizado. Se você não vender, não paga impostos sobre isso. E pessoas ricas nunca vendem nada, porque no momento em que vendem, geram uma cobrança de impostos. Então, enquanto a maioria das pessoas busca renda e é fortemente tributada por isso, os ricos constroem estruturas que lhes permitem aumentar a riqueza silenciosamente, sem percebê-la no papel. E isso levanta uma questão. Se eles não estão recebendo em dinheiro e nunca vendem nada, como estão financiando seus estilos de vida? Quero dizer, algum dinheiro líquido tem que vir de algum lugar, certo? Bem, eles entram em um banco e pedem milhões, e conseguem quase de graça. É aí que os verdadeiros jogos financeiros começam, certo? Porque quando pessoas comuns fazem empréstimos, elas ficam presas em dívidas. Quando os ricos fazem empréstimos, eles ficam ainda mais ricos e permanecem assim. Bem-vindo à armadilha da dívida do consumidor. Então, quando a maioria das pessoas faz um empréstimo, digamos, para uma casa ou um carro, elas estão entrando em uma relação financeira onde os termos são fortemente desfavoráveis a elas. A média das famílias nos Estados Unidos carrega cerca de $148 mil em dívida hipotecária, parte de um fardo total de hipotecas de quase 12 trilhões e 600 bilhões de dólares. E com a taxa de hipoteca fixa de 30 anos pairando em torno de 6,85% em meados de junho de 2025, quase o dobro da taxa de 2 anos atrás, esta não é uma dívida fácil. Então, vamos fazer as contas, certo? Uma hipoteca de $250 mil a 6,85% ao longo de 30 anos significa pagamentos mensais de cerca de $1.600. Mantenha esse cronograma e você pagará cerca de $576 mil, mais do que o dobro do que você pegou emprestado. A primeira década é quase inteiramente de juros. Você está pagando pelo privilégio de morar em algum lugar, não construindo patrimônio. As taxas de cartão de crédito, frequentemente de 18% a 25%, retiram ainda mais. Empréstimos para automóveis e empréstimos estudantis seguem o mesmo caminho. Você está pagando juros de 3 dígitos enquanto mal reduz o principal.
Mas isso é apenas parte do fardo. Você paga essas prestações de empréstimo com a renda após impostos. Então, digamos que sua prestação da hipoteca seja de $19.200 por ano. Para cobri-la, você precisa ganhar cerca de $29.500 antes dos impostos se você estiver na faixa de 35%. Isso significa que você está pagando imposto de renda e juros simultaneamente. E esse aperto duplo é o motivo pelo qual a maioria das pessoas nunca escapa da corrida dos ratos. Elas fazem empréstimos com dinheiro após impostos e pagam juros ao banco sobre dinheiro que nunca conseguem usar totalmente. Enquanto isso, o banco assume risco zero. Eles colateralizaram seu ativo, seja sua casa, seu carro ou seu negócio. Se você perder pagamentos suficientes, eles retomam e revendem. Você não é o dono da sua casa. O banco é. Você está apenas alugando dela até que o pagamento final seja liquidado décadas depois. É assim que o sistema extrai valor das classes trabalhadora e média. E tudo isso acontece porque você é considerado de alto risco. Então, aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe, certo? O banco realmente não se importa com quanto você ganha. Ele se importa com quão seguro é o seu dinheiro. Se você ganha $150 mil em um ano, mas não tem economias nem garantias e um emprego volátil, você é um sinal de alerta, meu amigo. Você pode se sentir de classe média, mas para o banco, você é um passivo ambulante. Eles verificam seu score de crédito, sua relação dívida-renda, seu histórico de emprego, tudo que indica se você fará esses pagamentos de forma confiável. É por isso que alguém ganhando 40 mil com uma casa quitada pode ser mais confiável para o banco do que alguém ganhando 200 mil e afundado em dívidas de cartão de crédito. É por isso que os empréstimos ao consumidor têm taxas de juros tão altas. Você está pagando pelo risco percebido de emprestar para você. E agora, finalmente, estamos chegando à estratégia de comprar, emprestar, morrer e o que torna isso possível. Então, a pessoa comum pega emprestado uma quantia enorme de dinheiro em comparação com o que possui, a ponto de levar literalmente décadas de trabalho árduo para pagar. Isso os torna de alto risco. Os ricos, por outro lado, pegam emprestado uma quantia pequena em comparação com o que têm atualmente. Isso os torna de baixo risco. E os bancos os adoram. Então, a estratégia de comprar, emprestar, morrer, essencialmente funciona assim. Você compra ativos que valorizam e nunca os vende. Você pega dinheiro emprestado contra esses ativos para ter dinheiro para gastar. Então, você morre e tudo se reinicia. E é assim que você faz isso em detalhes. Real. Então, a fase 1 é comprar. Tudo começa com a propriedade, certo? Os ricos não visam acumular dinheiro. Eles adquirem ativos que valorizam, coisas que aumentam de valor ao longo do tempo. Isso inclui ações, imóveis, empresas privadas, propriedade intelectual e, às vezes, até arte ou terras agrícolas. O objetivo não é vender rapidamente esses ativos. Não, é mantê-los pelo maior tempo possível enquanto aumentam de valor. É por isso que todo grande CEO é pago quase exclusivamente em opções de ações. A riqueza não está guardada em uma conta bancária em algum lugar, está se acumulando dentro dos ativos. E, crucialmente, enquanto esses ativos não forem vendidos, eles não são tributados. Esta é a ideia central por trás dos ganhos de capital não realizados. Se sua carteira de ações crescer de $1 milhão para $5 milhões, esse ganho de $4 milhões não gera impostos a menos que você venda. No papel, você é mais rico, mas o IRS não se importa até você sacar. O mesmo se aplica a imóveis. Imagine comprar uma propriedade por $2 milhões. Uma década depois, ela vale $6 milhões. A menos que você venda ou refinancie, nenhum imposto é devido sobre essa valorização de $4 milhões. Isso permite que a riqueza cresça, mas a valorização por si só não paga as contas. Então, o que você faz se vale $100 milhões, mas não quer vender nada? Bem, isso nos leva ao próximo passo, fase 2, emprestar. E quando você tem um portfólio considerável, os bancos estão ansiosos para ajudar, certo? Então, digamos que você possua $100 milhões em ações da Amazon ou em imóveis comerciais. Você vai a um banco privado, como o Goldman Sachs ou o JP Morgan, e diz: quero liquidez, mas não quero vender. O banqueiro sorri e diz: bem, vamos estabelecer uma linha de crédito. Eles vão avaliar seus ativos e oferecer uma linha de crédito com base em uma relação de empréstimo para valor. Normalmente 50% para ações, 60% a 70% para imóveis e potencialmente mais alto para participações mais estáveis. Então, se você tem $100 milhões em imóveis, o banco pode lhe dar 60 a 70 milhões como um empréstimo de baixo juro garantido pelos seus ativos, sem imposto sobre ganhos de capital, sem necessidade de venda. Isto é o mais próximo que temos de dinheiro literalmente grátis. Então, vamos tornar isso concreto, certo? Você faz um empréstimo de $50 milhões a 2,5% de juros.
Você usa 5 milhões de dólares para estilo de vida, casas, jatos, equipe e filantropia. Você investe 20 milhões de dólares em novos empreendimentos ou fundos. Então, você reinveste o restante em mais ativos que valorizam. Seu pagamento anual de juros é de 1 milhão e 250 mil dólares. E até isso pode ser dedutível se você estruturou corretamente. Enquanto isso, seus ativos originais continuam a crescer. Se eles subirem para 150 milhões de dólares na próxima década, você pode pegar mais empréstimos, refinanciar ou reestruturar. Você efetivamente transformou riqueza em papel em capital utilizável sem desencadear impostos. Esta é a parte onde as regras pelas quais a maioria das pessoas vive simplesmente não se aplicam. Se uma pessoa comum pega dinheiro emprestado, ela é atingida por altas taxas de juros, pagamentos mensais de principal e salários que são tributados antes mesmo de a dívida ser paga. O sistema assume que você é um risco, mas quando você já possui os ativos, você é a garantia. Você não deve nada ao banco, você está se associando a eles. O banco fica feliz em lhe dar um pequeno juro porque você é uma fonte constante de fluxo de caixa para eles. Clientes ricos de bancos tomam emprestado centenas de milhões, renovam empréstimos por anos e, muito provavelmente, usam o mesmo banco para investir, planejamento patrimonial e serviços de escritório familiar. Então, mesmo com uma taxa de juros de 2 a 4%, isso é uma enorme fonte de renda a longo prazo para o banco. É por isso que os ricos pagam menos em juros, menos em impostos e têm mais acesso a crédito. O que nos leva ao ato final, fase 3, morrer. Porque eventualmente você vai morrer e a última fase é acionada. É aqui que entra o ajuste de base. Então imagine que o avô comprou 1 milhão de dólares em ações da Apple nos anos 1990. Ao longo de 30 anos, essas ações passam a valer 10 milhões de dólares. Se o avô as vendesse enquanto estivesse vivo, ele teria que pagar impostos sobre ganhos de capital sobre o lucro de 9 milhões de dólares, potencialmente 20% ou mais a nível federal, além dos impostos estaduais. Isso é pelo menos 1 milhão e 800 mil dólares perdidos em impostos. Mas o vovô não vende, em vez disso, ele mantém essas ações até o fim da vida. E quando ele morre, algo notável acontece. Sob a atual lei tributária dos Estados Unidos, o custo base dessas ações é reajustado para o valor de mercado no dia do falecimento. Então, em vez de herdar ações com um custo de 1 milhão de dólares e 9 milhões de dólares em ganhos tributáveis, você agora as herda com um custo de 10 milhões de dólares. Tecnicamente falando, você não ganhou nada. Assim, se você vender as ações no dia seguinte, deve zero em imposto sobre ganhos de capital. A responsabilidade fiscal desapareceu com o vovô. Agora, esse mesmo princípio se aplica a imóveis, negócios e outros ativos, desde que sejam mantidos até a morte e passados corretamente, muitas vezes por meio de trusts ou veículos de planejamento patrimonial. Então, e quanto aos empréstimos em tudo isso? Bem, em muitos casos, indivíduos ricos fazem grandes apólices de seguro de vida, muitas vezes mantidas dentro de trusts irrevogáveis, especificamente para quitar dívidas após a morte. O pagamento do seguro liquida os empréstimos pendentes. Os herdeiros recebem ativos limpos e sem ônus. A transferência de riqueza é suave, com vantagens fiscais e precisamente planejada. O proprietário original viveu por décadas contraindo empréstimos contra ativos em valorização, pagando impostos mínimos, desfrutando de incrível liquidez e depois passando a riqueza para a próxima geração sem impostos, sem vendas, sem renda, sem ganhos de capital, sem imposto sobre herança se planejado corretamente. Isso é comprar, emprestar, morrer.